Quando o assunto é clássicos, vem logo em mente Real Madrid contra Barcelona, Corinthians versus Palmeiras ou até mesmo Boca e River. Mas quando o assunto é seleções, você sabe quais são? Por isso que no vídeo de hoje você vai conhecer as 10 rivalidades mais insanas entre seleções, que vai desde a conflitos antes mesmo do Brasil existir, ou até mesmo guerra que aconteceu justamente por conta de futebol. Brasil e Argentina. Vizinhos sim, inimigos também. Desde o século XIX, as duas nações disputam praticamente tudo, desde liderança política, economia ou até mesmo uma cultura em volta de toda a América do Sul. Nunca foi pacífico essa relação. Era sempre a disputa para ver quem era o maior, iniciando na exportação, onde o Brasil era o maior produtor de café do mundo, enquanto a Argentina rivalizava com o algodão e o trigo. Enquanto um se formava mais na misturança dos povos, que era o Brasil, a Argentina se via mais sofisticada e parecida com a Europa. E uma coisa que intensificou tudo isso nos dias de hoje foi o acesso online. Com a popularização de jogos como Fortnite, CSGO, veio também as brigas, onde muitas vezes os argentinos vêm com um discurso racista para os brasileiros, gerando assim mais um motivo de ódio entre os dois. Resumindo, um país se acha melhor que o outro, e aí o ódio já tá enraizado. Seguindo pro aspecto futebolístico, o primeiro confronto oficial ocorreu em 1914, e de lá pra cá já foram mais de 110 jogos entre os dois. E dentre os confrontos históricos nas Copas do Mundo, vamos começar com 1974, onde na segunda fase do torneio tivemos o jogo entre Brasil e Argentina, onde o Brasil vence por 2-1, com gols de Rivelino e Jairzinho, mas na última rodada o Brasil acaba perdendo para a Holanda e não se classificando até a final. Indo adiante, temos a Copa de 78 na própria Argentina, onde no embate do Superclássico fica empatado em 0-0. Pelo saldo de gols, o Brasil estava se classificando para a final, mas a Argentina compra o jogo do Peru e vence eles por 6-0, tirando os brasileiros da final, um dos maiores escândalos de todos. E a mais recente conhecida de todas foi na Itália, onde na Copa de 90 o Brasil perde de 1-0 para a Argentina nas oitavas de final em Turim, com um gol de Canidia e uma assistência absurda de Maradona, no qual vimos nossos maiores rivais nos eliminando e ainda chegando na final. Sorte que a Alemanha novamente ganha deles, assim como em 2014, onde a gente toma o 7-1, mas por sorte a Alemanha vence eles na final, porque imagina só, nossos maiores rivais sendo campeão na nossa casa. Seria um desastre total. E para não ficar só falando de triunfo dos argentinos, vamos relembrar também a Copa América de 2004, no qual o Brasil vinha perdendo de 2-1 para a Argentina até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Adriano arruma briga com os argentinos e logo depois mete para dentro empatando o jogo, ganhando assim o Brasil nos pênaltis, sendo uma final épica de se relembrar. E quem sabe agora em 2026 a gente não tem de novo um Brasil e Argentina em Copas do Mundo, que com certeza seria o jogo mais assistido de toda a história. E outro confronto tão relevante quanto esse é a luta contra a calvície. Então antes de seguirmos para o próximo clássico, deixa eu te apresentar a parceria desse vídeo, a Manual, que é a forma mais simples e prática de você recuperar seus cabelos e melhorar sua autoestima e confiança. Então se você já percebeu que seu cabelo tá começando a ficar mais ralo ou as entradas estão aparecendo, não adianta fingir que não tá vendo, porque cuidar da aparência é essencial para nosso dia a dia, nos deixando mais motivado tanto para trabalhar como também para jogar um futebol, né? E com o cupom BRISTFUT você garante 40% de desconto na sua primeira compra e frete totalmente grátis para todo o Brasil. Basta acessar esse QR Code aqui da tela ou no link da descrição, responde um questionário rápido e um médico vai avaliar seu caso individualmente e dar a solução mais eficaz para ele. E fora tudo isso, você ainda conta com suporte clínico, tudo direto pelo WhatsApp, durante todo o período do tratamento, sem nem precisar sair de casa. E se você não gostar ou quiser parar no meio, tranquilo, pode fazer a qualquer momento. Então não perca seu tempo e acesse agora mesmo pela descrição do vídeo ou no comentário fixado para solucionar tudo isso. E claro, não se esqueça de usar meu cupom para garantir o descontão, pois quanto antes você começar, mais rápido a Manual vai te ajudar. Acessa lá. Holanda e Alemanha.
aqui a parada começa a ficar mais sinistra, porque a gente vai ter que voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista invade os Países Baixos numa operação. E dentre todos esses acontecimentos, acontecem algumas atrocidades, que a gente pode ver no livro, por exemplo, de Anne Frank, onde ela relata exatamente os judeus holandeses, no qual foram deportados para campos de concentração, assim como o extermínio de cerca de 70% da população judaica do país. E bom, por isso já tá bem claro por que os dois países se odeiam. E somado a isso, também teve o inverno de 44 a 45, chamado de Hungerwinter, ou Inverno da Fome, no qual matou mais de 20 mil holandeses simplesmente por não chegar alimento no país. Após o fim da guerra, em 45, a Holanda foi libertada, mas o sentimento nunca mudou. O ódio profundo foi passando de geração em geração, até chegarmos no futebol, onde temos o exemplo da torcida do Ajax, que eu já contei num vídeo meu, que eles se identificam como Jodens, que são os judeus, assim passando também para a seleção nacional, iniciando cronologicamente pela final da Copa do Mundo de 1974, disputa em Munique, na própria Alemanha, onde a Holanda, comandada por Johan Cruyff, que estava revolucionando o futebol com o carrossel holandês, se via na obrigação de ganhar essa final, porque além do título, tinha um significado extra. Vencer a Alemanha no estádio deles seria a redenção simbólica para tudo o que havia acontecido nas décadas passadas. Porém, na final não foi como eles esperavam, acabaram perdendo para a Alemanha de 2-1 e foi uma das maiores dores da história do futebol deles, não só pelo placar e perca do título, mas sim por todo esse contexto histórico. E após isso veio a revanche parcial na Eurocopa de 1988, também realizada na Alemanha, e a semifinal Holanda e Alemanha novamente. Mas agora a Holanda se dá melhor e vence por 2-1, mas o placar nem é tão importante assim. O que mais teve de relevante no jogo foi a comemoração de Koeman depois do jogo, onde ele pega a camisa dos alemães e simplesmente faz um gesto limpando a bunda com essa camisa. Absolutamente um dos maiores desrespeitos de toda a história. E na sequência eles são campeões em cima da União Soviética por 2-0. E até hoje, se perguntar para qualquer holandês, ele vai dizer que ganhar da Alemanha é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Honduras e El Salvador, provavelmente os dois países mais desconhecidos desse vídeo, mas com a rivalidade mais grande de todas. Para entender isso, precisamos voltar no fim dos anos 60, quando os dois países já viviam uma tensão crescente ao longo dos anos, na qual El Salvador é um dos países mais densamente populosos da América Central. Assim, tinham pouca terra disponível para agricultura. Dessa forma, milhares de salvadorenhos haviam cruzado a fronteira e ido ilegalmente para o território de Honduras, ao longo dos anos gerando conflitos e ocupações de terras. Desse modo, em 1969, o governo de Honduras decreta uma política de expulsão em massa dos salvadorenhos, assim deportando famílias inteiras de volta para o seu país. E foi exatamente nesse contexto que o futebol entra, nas eliminatórias da Copa do México de 70, onde as duas seleções se enfrentavam para decidir uma vaga direta para a Copa do Mundo, sendo o primeiro realizado em Honduras e os donos da casa vencem por 1-0, num jogo cheio de hostilidade e tensão extrema. Já o segundo seria em El Salvador, onde foi vencido por 3-0 pelo time mandante. E essa revanche foi marcada por violência entre os próprios jogadores. Com isso, foi decidido que ia ter um jogo de desempate, realizado em nenhum dos dois países e sim no México, na qual o El Salvador vence por 3-2 num jogo épico, na prorrogação, eliminando seu rival e se classificando pela primeira vez para uma Copa. Mas esse clima de tensão se estendeu, com El Salvador declarando guerra após o apito final, durando cerca de 100 horas, conhecido como a Guerra do Futebol, no qual deixou mais de 2.000 mortos e muitos feridos. E é o único caso isolado de uma guerra que começou justamente por conta de futebol. Embora tudo isso, hoje em dia os dois países não vivem mais tanto essa tensão. E de destaque histórico, podemos falar sobre as eliminatórias de 2009, que valia para a Copa da África do Sul, onde nas fases finais
finais, Honduras vence El Salvador na própria casa deles por 1-0, ajudando diretamente na campanha que levou eles para essa Copa, enquanto o rival ficou pelo caminho, Inglaterra e Escócia. Além de serem os fundadores desse esporte, a rivalidade desses dois começa muito antes de futebol, com histórias sangrentas nas próprias ilhas britânicas, exemplificando com o herói escocês William Wallace, que lutou pela independência contra os ingleses no século XIII. Foi brutalmente executado por isso, e ele é um dos principais símbolos da resistência que os escoceses carregam no DNA até hoje. Mesmo após a união, em 1707, entre os dois países no Reino Unido, a Escócia nunca se sentiu realmente parte disso. Com a série Peaky Blinders, que provavelmente você conhece, retrata as gangues de Birmingham, da Inglaterra, contra os escoceses, os Billy Boys. E essa é uma verdadeira demonstração dos confrontos violentos entre as torcidas inglesas e escocesas. É uma tradição que foi levada ano a ano, se estendendo até o futebol, com início em 1872, em Glasgow, na Escócia, sendo o primeiro jogo de todos entre seleções, com o placar de 0-0 e cerca de 4.000 pessoas presentes. De lá pra cá já foram mais de 115 confrontos entre os dois, com uma ampla vantagem inglesa no histórico geral, mas com momentos históricos que não tem como esquecer, como em 1967, na qual a Escócia vence a Inglaterra por 3-2 em Wembley, onde os escoceses se viam campeões do mundo por estar vencendo a atual campeã mundial no próprio estádio. E em 77, após a vitória escocesa de 2-1 também em Wembley, os torcedores da Escócia endoidaram. Eles invadiram o gramado e literalmente destruíram, arrancando pedaços do gramado e quebrando as traves do gol como troféus. E essa cena representa bem o que é essa rivalidade. E embora todos esses anos de embate, tem uma curiosidade deles dois: eles jamais se enfrentaram em uma Copa do Mundo, mas caso houvesse, com certeza pararia a ilha britânica. E quem sabe em 2026 eles por acaso não se enfrentam. E se quiser saber tudo sobre Copa do Mundo, tem um vídeo exclusivo aqui no canal. Chile e Peru, uma rivalidade sul-americana que pouca gente fala e muito menos conhece. Mas ela não é de hoje, são mais de 140 anos rivalizando. Assim como todos os clássicos até então, vamos precisar voltar no tempo, agora para 1879, quando começou a Guerra do Pacífico, conflito armado que envolveu Chile, Peru e Bolívia, e foi um dos mais devastadores de toda a história da América do Sul, por conta de disputa por recursos minerais, especialmente o salitre, um mineral valioso na época, que era utilizado na produção de fertilizantes e explosivos, na qual existia em grande quantidade na fronteira dos três países. Assim, o Chile, aliado da Inglaterra, que financiava tudo isso, declarou guerra à Bolívia. Nesse mesmo momento, o Peru entra na guerra para lutar junto com os bolivianos. O resultado foi devastador. O Chile tinha um exército melhor, mais equipado e, claro, financiado pelos ingleses. Assim, avançou de forma brutal, dominando totalmente a capital peruana, Lima, durante 4 anos. E agora você sabe culturalmente porque os dois se odeiam. Com esse contexto histórico, cada vez que as duas se enfrentam, vem um peso a mais de todo um século no confronto. Os jogos entre os dois são visivelmente marcados por uma tensão extrema dentro e fora das 4 linhas. E o momento histórico no futebol mais legal entre os dois, com certeza foi as eliminatórias de 2018 para a Rússia, onde os dois brigaram pela última vaga da repescagem mundial, ficando ambos com 26 pontos, e sendo decidido pelo saldo de gols, com o Chile vencendo os dois confrontos direto, mas mesmo assim não sendo suficiente para avançar. Com isso, o Peru vai para a repescagem e se classifica para a Copa, vencendo a Nova Zelândia por 2-0. Além disso, também temos os confrontos na Copa América, onde vamos relembrar em 2015, onde aconteceu no próprio Chile. E o mais interessante, na semifinal do torneio, Chile contra Peru, e os chilenos vencem por 2-1, avançando para a final e podendo comemorar o título ganhando nos pênaltis da Argentina, sendo o primeiro título da história deles, e com um gostinho a mais de eliminar os rivais. E assim você percebe que o ódio na América do Sul não é somente Brasil e Argentina, Sérvia e Albânia. Retornando agora para uma época que ainda existia a Iugoslávia, temos dois países que se formaram a partir de sua separação, sendo eles a Sérvia e a Albânia, que
protagoniza um dos maiores clássicos da Europa. E só de contextualização, na independência de países como Bósnia, Croácia, até mesmo a Albânia, houveram guerras para eles se separarem da Sérvia. Mas no caso da Albânia, tem um detalhe específico, e o nome é Kosovo, uma região que historicamente tem muita importância para os sérvios, e é considerado o berço de sua civilização. Porém, a maior parte da população dessa região é de etnia albanesa. Assim, no ano de 99, as forças da Sérvia, sob o comando de Milošević, comandaram uma campanha de limpeza em Kosovo, que gerou mais de 850 mil refugiados albaneses e dezenas de milhares de mortos. Esse confronto se estendeu até 2008, quando Kosovo declarou a sua independência da Sérvia, na qual mais de 100 países reconhecem como um país independente. Porém, a Sérvia até hoje não considera isso e acha que Kosovo é parte de seu território. Mas se você pegar as eliminatórias da Europa, tem duas seleções diferentes. Seguindo o gancho do futebol, vamos para 2014, numa partida de Eurocopa válida entre Sérvia e Albânia. O jogo já começa com um ambiente hostil e enorme tensão. No segundo tempo, a partida já em andamento, um drone controlado remotamente voa sobre o campo carregando uma bandeira do mapa da Grande Albânia, incluindo Kosovo. E aí você já imagina o que vai acontecer. Os jogadores sérvios arrancam a bandeira do drone e começa um caos absoluto. Jogadores brigando dentro de campo, uma confusão generalizada entre todos no estádio. Um dos momentos mais caóticos de todos no futebol europeu, transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, o que resultou em punições para as duas seleções na UEFA, e o jogo foi suspenso, na qual concedeu uma vitória para a Albânia por WO. E desde então, os dois países não se enfrentam em competições oficiais sem um protocolo de segurança absurdo, e em consequência disso, Kosovo entra na FIFA em 2016, como eu falei anteriormente, tendo sua própria seleção, adicionando ainda mais tensão se por acaso eles enfrentarem a Sérvia, Argentina e Uruguai. Sim, de novo os hermanos na lista, só daí dá pra ver que eles amam uma briga. Os dois países são separados pelo Rio da Prata, um dos rios mais largos do mundo, e durante séculos as duas populações dividiram as margens do rio, mas nem sempre essa proximidade significou paz, porque foi daí que veio a Batalha de Cisplatina e a independência do Uruguai em 1828. E mesmo com essa proximidade cultural, o ódio se tornava cada vez mais intenso, onde os dois países brigavam por tudo, em quem inventou o tango, quem faz o melhor churrasco e quem tem o melhor futebol. Iniciando em 1902. Sim, ele é mais antigo que Brasil e Argentina e só perde para Inglaterra e Escócia nessa lista. Com mais de 200 confrontos oficiais, as partidas históricas são muitas, mas vamos destacar aqui a primeira final de Copa do Mundo em 1930, onde aconteceu no próprio Uruguai, e na final contra a Argentina, na qual foi um jogo épico, 4-2 para o Uruguai, sendo de virada e se sagrando o primeiro campeão mundial da história. E o segundo e único jogo histórico em Copas do Mundo veio 56 anos depois, no México em 1986, na qual as equipes do Rio da Prata se enfrentam nas oitavas de final, mas se vingando agora de 30, a Argentina leva a melhor ganhando de 1-0 e fazendo sua trajetória até a final, onde foram campeões em cima da Alemanha pelo placar de 3-2. Outro fato curioso é o domínio dos dois países antigamente, sendo os principais campeões da Libertadores, tanto por times argentinos como por uruguaios. Fora isso, também são os maiores campeões da Copa América, tendo a Argentina com 16 títulos e o Uruguai com 15, que em comparação o Brasil só tem 9 dessas. E falando em Brasil, temos que contar a curiosidade de 1950, quando o Uruguai venceu o Brasil no Maracanã e simplesmente os argentinos comemoraram como se fosse um título por o Brasil não ter sido campeão. Argélia e Egito são as duas maiores potências do norte da África, enquanto o Egito se vê como o maior centro urbano do mundo árabe, com sua capital Cairo tendo mais de 5.000 anos de civilização antes mesmo de Jesus vir à Terra, enquanto a Argélia com sua história de resistência da colonização francesa, independência conquistada em 1962, após uma guerra que matou mais de 1 milhão de pessoas, e esse símbolo de resistência é o maior orgulho do país, e nunca tolera nenhuma superioridade egípcia. Resumindo, são dois dos
maiores países da África para ver quem vai ser o maior. E essa tensão se estende até o futebol, quando em novembro de 2009, Egito e Argélia se enfrentam numa repescagem para definir quem iria para a Copa do Mundo de 2010. Na partida do Egito, o clima já estava tenso, quando o ônibus da delegação argelina ia para o estádio e foi apedrejado pelos torcedores egípcios, quebrando os vidros do veículo e ferindo vários jogadores na chegada ao campo, com cortes no rosto. Enfim, um caos total. Chegando ao fim de todas as rodadas do grupo C, Argélia e Egito estavam empatados com 13 pontos. E não só isso, em todos os critérios possíveis eles empataram, tanto em gols pró, gols contra e saldo de gols, assim tendo que ser realizado um terceiro jogo para ver quem avançava. E aconteceu no Sudão em campo neutro, sendo a Argélia vencedora por 1-0 e indo até a Copa do Mundo. A consequência de tudo isso foi provocações, começando pelos egípcios, que pegaram bandeiras da Argélia e queimaram na embaixada deles no Cairo, tendo assim que os presidentes intervir e deixando o clima ainda mais hostil. E desde esse acontecimento, as relações entre os dois nunca foram as mesmas, tanto em partidas de futebol quanto nos aspectos políticos. Espanha e Portugal. Essa briga é mais antiga que o próprio surgimento do Brasil. Por volta de 1494, os dois já se desentendiam por conta do Tratado de Tordesilhas, onde os dois países traçaram uma linha imaginária no Atlântico e disseram: tudo que for para leste é de Portugal e tudo que for para oeste é da Espanha. Mas essa partilha nunca foi pacífica. Os dois países disputavam colônias, rotas marítimas e a influência comercial ao redor do mundo durante vários séculos. E essas memórias nunca desapareceram das populações, onde o português não quer ser confundido com o espanhol e muito menos ao contrário. Então, com essa disputa de mais 500 anos de história, vamos pro futebol, onde cada jogo entre Espanha e Portugal carrega esse peso que vai muito além de futebol. O jogo mais memorável entre os dois, sem dúvidas, foi na Copa de 2018, quando as duas seleções estavam no mesmo grupo em um jogo épico, marcado com Cristiano Ronaldo saindo na frente, a Espanha empatando, isso repetindo duas vezes, terminando 3-3, sendo o hat-trick de CR7 com aquele gol fenomenal de falta no goleiro De Gea. Mas voltando no tempo, temos também a Copa de 2010, onde ambos se enfrentam nas oitavas de final, e a Espanha avança com um gol de Villa por 1-0, e os portugueses tendo que ver seu rival sendo campeão pela primeira vez. Embora tenha toda essa rivalidade histórica envolvendo os dois, nunca foi um conflito muito de guerras. No futebol sempre foi tranquilo, mas pode ter certeza que se os dois se enfrentarem, sempre vai ter a disputa para ver quem é o maior no domínio ibérico. Estados Unidos e México, fechando a lista com dois dos países sedes da Copa de 2026. Como todos os outros países até aqui, esse também teve guerra, onde os Estados Unidos invadiram o México pelos anos de 46 a 48 para tomar parte do território mexicano em estados como Texas e Califórnia, que até hoje pertence aos Estados Unidos. Digamos que praticamente metade do que era do México foi perdido por causa disso. E nos dias atuais, toda essa tensão ganhou novos rumos, quando Trump, pelos Estados Unidos, fez um muro para dividir os dois países, tudo por conta da sua política de deportação de imigrantes ilegais. Então milhões de mexicanos tiveram que voltar para o seu país por estarem ilegalmente no território americano. E obviamente, por todo esse retrospecto fica claro porque as duas seleções nunca vão se gostar. Indo adiante para os aspectos futebolísticos, o México sempre esteve na frente do seu rival, tendo amplamente vantagem em questão de títulos da Copa Ouro, possuindo 13 títulos enquanto os Estados Unidos somente 7. Porém, mesmo com toda essa diferença, nos últimos anos, o país que nem gosta de futebol melhorou consideravelmente, aumentando suas conquistas, também fazendo confrontos mais de igual para igual contra o México. Entretanto, mesmo com toda essa história, em Copas do Mundo eles jamais se enfrentaram. Por conta disso, vamos relembrar a última Copa Ouro que aconteceu, que foi em 2025 em Canadá e Estados Unidos. Nas fases iniciais, ambos foram muito bem, passando em primeiro lugar de seus grupos, avançando em todas as fases e se enfrentando na grandiosa final, que ocorreu no estado
do Texas, onde os Estados Unidos saem na frente por 1-0 aos 4 minutos, mas o México busca a virada com 2 gols, virando a partida aos 77 minutos e se sagrando mais uma vez campeão em cima de seu rival. E em 2026, com os dois países sendo sede, com certeza vai ser uma ótima Copa do Mundo. E assim finalizamos as 10 rivalidades mais insanas entre seleções. E agora você sabe que nem só de clubes vivem os clássicos. E te vejo no próximo jogo.